Chegou a hora de o governo enfrentar o debate e a votação da reforma da Previdência Estadual. Até agora, não há entendimento com os servidores que rejeitam as mudanças na regra. Meu convidado hoje é o presidente do IPER, Nereu Linhares, que está acompanhando isso de perto, participando das reuniões com o Fórum dos Servidores Estaduais. Boa tarde, presidente. Boa tarde, Anjo. Vai ter consenso? Acredito que não. É difícil, né? É perda de conquista, né? Foram conquistas que se teve ao longo do tempo. E embora tenha sido conquista de onde não se disse, de onde viria o dinheiro, né? Isso ia ter um momento que ia esgotar, esgotou. Certo? Então, mas é claro que quem tem a perda aí pela frente vai resistir enquanto puder. Amanhã tem uma reunião marcada ainda, o governo espera, inclusive, sugestões dos servidores na questão das alíquotas. Os demais pontos estão fechados? Olha, se espera sugestão também. Poderá haver sugestão em qualquer âmbito do projeto. Uma proposta está em aberto. Está em aberto. A grande polêmica hoje é a questão da alíquota, né? A questão da alíquota, tanto com relação ao valor da alíquota, como com relação às faixas de incidência dela e, sobretudo, a questão dos inativos. Então, né? Vamos começar por elas. O que que é a regra hoje e o que é que o governo está propondo? A regra hoje a alíquota ela é de 11%, linear para todo servidor, independentemente de quanto ele ganhe. E a proposta poderia ser 14%, linear também para todo mundo, mas o grande ponto de preocupação é fazer um escalonamento, de forma que os salários mais altos eles paguem mais. Paguem mais. E embora a proposta do governo federal, a lei, né, a emenda constitucional, que já é 103, embora ela diga que essa alíquota poderá ir até 22%, na verdade o Estado do Rio Grande do Norte modulou até 18%. 18, que é bom que a gente entenda, no final das contas não chega a 18, porque ela é 18 pelas faixas, não é 18 pelo salário, né? Parte de 14 exatamente. E chega até 18 dos maiores salários. Dos maiores salários. Então vamos lá, imaginar assim, alguém que ganhe 30 mil reais, então ele não vai pagar 18 sobre 30, ele vai pagar dentro da faixa dele, até valor tal ele paga 14, valor qual ele paga 17, 19, até chegar, aliás, 16, 17, até chegar nos 18. E quando você faz essa apuração final, isso fica em 16 e alguma coisa. Na verdade, não chega a 18 do salário integral. Nereu, um dos pontos polêmicos é a taxação de nativos. Uhum. E a governadora mandou até fazer um reestudo. E qual é a proposta que permanece hoje? A taxação de nativo, ela começou de uma possibilidade de se isentar só até um salário mínimo, passar a incidir a partir de um salário mínimo. A governadora não aceitaria isso nunca, né? Na verdade, ela não aceitaria isso e disse, olha, vamos refazer os cálculos, e esses cálculos foram refeitos, certo? A grande polêmica que deu com relação a esse limite de isenção é porque lá na emenda 103, ela diz assim que o governo federal isentou até o limite do regime geral, os R$ 6.101. Só que o governo federal, ele não tem salário nessa faixa, né? Os salários deles estão... E a grande massa salarial do Estado é exatamente o pessoal que ganha até R$ 5 mil. Então, essa é a grande massa. Se a taxação não atingir esses servidores, então não adianta fazer taxação para ninguém, porque isso iria ser uma diferença mínima, né? No déficit de 140 milhões mês, né? Talvez até já mais um pouco de 140 milhões. Nas entrevistas que fiz com sindicalistas, também tocaram no ponto da questão dos benefícios, né? Que a proposta do governo estadual seria mais rigorosa do que a do governo federal, a questão das pensões. Não. O que está posto? Não procede. Muito pelo contrário. Aliás, eu falei benefício, mas na verdade é pensão. Da pensão. Não, a proposta federal, a lei federal que ela estabelece hoje, ela estabelece com relação à pensão uma alíquota de 50%, com parcelas de mais de 50% da média, de uma média de todo o período contributivo. O Estado do Rio Grande do Norte está propondo as 80% maiores contribuições do período e não o período todo, certo? Os 50% que está fixado lá na lei federal e vai mais 10%, o Estado está propondo 20% por cada dependente. Não está criando aquela carência dos 18 meses para poder receber pensão, não está criando aquela limitação em relação da idade, nem em relação ao tempo de convivência conjugal. Ou seja, a pensão está ficando quase como já estava. Quer dizer, houve uma flexibilização para manter o
que está... O impacto menor possível. Né? O que é que a governadora Fátima disse? Olha, vamos ver se a gente trabalha com o menor impacto possível da reforma. Porque a reforma ela é impactante, sabe, Diógenes? Em momento algum foi dito pelo governo do Estado, nem por mim, e que a reforma, não, a gente tem que fazer agora porque a reforma é boa. Não, ela não é boa, não. A reforma é ruim. Na verdade, ela é ruim, ela é muito ruim. E foi exatamente isso que a gente disse o tempo todo, antes que fosse aprovada a nível federal. O problema é que agora já foi aprovada a nível federal. Já é realidade, já é lei. E precisa se adequar. Claro, os estados têm que fazer. E os estados estão obrigados. Um ponto também que se bateu, olha, não tem em canto nenhum lá da emenda 103 dizendo que o estado é obrigado. Não, com essa palavra não tem. Muito pelo contrário, lá você vai encontrar um artigo dizendo assim, fica facultado ao Estado criar a alíquota extraordinária. Até porque isso não foi votado lá no Congresso Nacional. Então, se pensou até em já amarrar todas essas regras. Ele diz, fica facultado, os estados, o RPP estadual, poderão modular as alíquotas, fazer a alíquota progressiva, certo? Então, esse termo poderão, esse termo fica facultado, daria a ideia de que se o Estado não quiser, não faz. Tá, mas existe um decreto até 31 de janeiro para adequar essas regras. A própria lei, ela está lá, também tem um artigo lá que diz que os estados que estão com déficit, e essa é a realidade de quase todos os estados. E é o caso do Rio Grande do Norte? Se eles, e grande o nosso déficit, se não se adequar nesse período, então suspende-se o CRP, o Certificado de Regularidade Previdenciária. Sem esse certificado, o Estado não recebe, ele não pode conveniar, não pode fazer empréstimo. Ou seja, essas verbas, esses recursos que são muitos, saúde, educação, segurança, então eles deixam, isso deixa de acontecer. O prejuízo vai ser maior, né? Irá viabilizar o Estado. E os sindicatos não estão entendendo esse ponto, não? Olha, ou há um discurso assim... Eu entendo a posição do sindicato. O sindicato não pode estar lá dizendo, olha, batendo o ombro, olha, governador, o senhor está... até mesmo porque o sindicato, senão não seria o papel do sindicato. Eu apenas acho que o sindicato ele tem que ter mais responsabilidade, ele tem que ter mais cuidado, porque não dá para dizer assim, olha, eu sou contra porque sou contra. É uma das coisas que está me preocupando, é que até agora não apareceu ninguém que disse assim, olha, está aqui, isso aqui de vocês está errado, está aqui uma proposta alternativa. Não, se dá alguma sugestão, como por exemplo, olha, tem que fazer concurso. Claro que tem que fazer concurso. Para contratar mais efetivo, para aumentar os contribuintes desse sistema. Exatamente. É claro, mas é óbvio que isso precisa. Qualquer sistema ele só funciona com esse equilíbrio. Então, e esse equilíbrio é sempre um número maior de pessoas trabalhando na ativa para pagar os benefícios. E o recomendável seriam 4 na ativa para 1. Por aí. Fala-se muito disso. Por aí, talvez até mais, porque esse parâmetro que foi estabelecido de 3 ou 4 ou 5, isso é no regime geral. Por exemplo, que todo benefício ele obedece a uma média aritmética. No caso dos regimes próprios, não. Lá existe a maioria dos servidores públicos, hoje. Eles estão lá com integralidade e paridade. Então, significa dizer que você tem uma remuneração de R$3.000 aqui da base, a média 2.000 e alguma coisa, aqui da base, e você tem salário de 35 mil. Então, precisa que essa proporção seja até maior. E quando é que a gente perdeu esse equilíbrio, hein, Nereu? Você que é um estudioso. Esse equilíbrio, o Estado perdeu a partir de 87, 88, até 1987. Então faz tempo, hein? Faz tempo. Então ele perdeu esse equilíbrio e isso veio piorando, Ele foi perdendo esse equilíbrio a partir de 87, até 1986, era muito comum a gente ver aqui no estado do Rio Grande do Norte os famosos trens da alegria, Aqueles diário oficial que saía com 5.000, 3.000 contratações. Certo? Assim, até acredito que se contratava mais do que o necessário. E isso parou, estancou. E aí o que foi que aconteceu? Nós estamos hoje vivendo uma situação onde não se repõe nem a vaga daqueles que se aposentaram ou que faleceram. Então, pelo que você está falando, desde o governo de Geraldo Melo, lá foi eleito em 86, desde o governo de Geraldo Melo, era preciso que os governos e os governadores, os gestores, enfrentassem esse problema, e esse problema está estourando agora, não é só do Rio Grande do Norte, não, é em todo o Brasil. Essa estagnação ela começou lá mais ou menos em 87. É bom a gente lembrar também que em 1988, a Constituição de 88, ela trouxe uma série de vantagens, uma série de conquistas para os servidores, como, por exemplo, a integralidade e a paridade, que não havia até lá. O servidor se aposentava, então ele tinha uma lei própria para o aumento daquela categoria. A partir de 88 disse, não, o salário é integral e tem paridade. Ou seja, você imagina um servidor que se aposentou, ele trabalhou e recolheu sobre R$3.000. E aí quando vieram os planos de cargo, como foi o caso de 2006, entre 2006 e 2010, veio um plano de cargo e elevou aquela categoria para 6.000.
O servidor que estava aposentado com 3, ele passou a ganhar 6 mil sem nunca ter contribuído sobre 6. É óbvio que isso um dia ia estourar, né? De onde se tira e não se bota, então... E como estourou, né? E como estourou. Antes da gente falar e repercutir uma frase da governadora na mensagem dela de que o Estado vai ficar ingovernável caso essa proposta não seja aprovada esse ano, eu queria lhe perguntar sobre a idade mínima do servidor. O que é que está sendo proposto? A idade mínima teve uma modulação com relação à idade da mulher, né? Na emenda 103, na emenda federal, houve a elevação de 5 anos para o homem e 7 para a mulher. Na verdade, no início era 10, né? E depois houve um recuo. Então, a servidora ia ser mais penalizada. Muito, né? mais penalizada. Essa reforma ela foi realmente mais dura para a mulher. E a governadora disse, olha, não aceito isso, certo? Então, vamos fazer pelo menos uma elevação com equidade, né? 5 e 5. Então, 5 e 5, né? Então, 5 e 5. Então, o homem que era 60 passou para 65 e a mulher 55 passou para 60. Para 60, né? 60. Então, houve modulação nessa questão da idade. Houve modulação na questão dos próprios benefícios e da forma de cálculo dos benefícios também. A governadora, como eu já falei na mensagem dela, disse que o Estado se torne ingovernável se essa reforma não for aprovada. Mesmo com esta reforma, o déficit não vai ser sanado, né? Não vai ser. Vai continuar, inclusive, bilionário. É verdade. E até quando a gente pode ter uma curva, e aí eu lhe pergunto, vamos precisar de mais reforma no futuro? Muito mais. Isso aí, ninguém tenha dúvida disso. A questão no Brasil é que as reformas previdenciárias elas demoram muito. E como elas demoram muito, e ao longo desse tempo, enquanto se espera, vai se criando despesa sem dizer de onde vem a receita. Há um princípio constitucional, da própria Constituição Federal, certo? Lá pelo artigo 195, ele tem um princípio que diz o seguinte: não se pode criar, estender, nem majorar benefício previdenciário sem dizer de onde vem a receita, sem a respectiva fonte de custeio, né? E a gente tende, né, a gente teima, né, o Brasil se teima em se estar majorando, elevando, criando sem fonte de custeio. Esse tempo acabou. Acabou, né? Confiando só na reserva que tem lá. Então, quando a reserva se acaba, que foi o Estado do Rio Grande do Norte, né, desde 87 que a Previdência do Estado ela vem em queda. Né? A fonte secou. E a fonte secou, nos últimos 2 governos, foi a pá de cal. Né? Então, se pegou uma reserva que tinha... Além desta que está sendo feita, é certo que teremos outros ajustes no futuro. Não tenho nem dúvida disso. E estou falando aqui como técnico, né? Estou falando aqui como conhecedor da área. Então, não tenho nem dúvida disso. E vou dizendo mais, talvez o próximo ataque seja na integralidade e na paridade. Até mesmo porque, matematicamente falando, não faz sentido. Aquilo que eu falei aqui, não faz sentido alguém que contribuiu a vida toda sobre R$3 mil, porque a categoria dele na ativa conseguiu um avanço de 3 vezes, 2 vezes esse valor, a pessoa passa a receber se ela nunca contribuiu para aquilo. Né? O governo tem prazo até 31 de julho para fazer essa adequação. Proposta chega à Assembleia provavelmente essa semana. Qual é a expectativa de votação, aprovação no Parlamento? Olha, a expectativa é de que tenha mais alguma discussão, né? A gente não tem nem dúvida disso que vai haver, mas acredito que ela será aprovada, não vai demorar muito não. Até mesmo porque os deputados também têm responsabilidade e eles sabem dessa necessidade. Eu queria agradecer a presença do presidente do IPERN, Instituto de Previdência do Rio Grande do Norte, Nereu Linhares. Boa sorte aí nesse debate e, claro, na votação. Muito obrigado, amigo. Vamos precisar. Obrigado.